Quando meu filho Rafael me ligou pedindo para eu não aparecer no fim de semana porque eles iam ter um momento só da família dele, senti um aperto no peito que não consigo descrever. Família dele. Como se eu não fizesse parte. Como se os 68 anos que vivi, os 35 que dediquei a criar ele, simplesmente não contassem mais para nada. Estava sentado na varanda da minha casa, aquela mesma varanda onde ele brincava quando criança, onde ensinou os primeiros passos para os próprios filhos, e agora me diziam para ficar longe. A voz dele no telefone tinha aquele tom de quem está fazendo um favor, sabe? Aquele jeito de falar que deixa claro que você é um incômodo, um peso, algo que precisa ser gerenciado. Pai, é que a Júlia quer fazer um churrasco mais íntimo, só os amigos próximos dela e a família do lado dela. Você entende, né? Não leva pro lado pessoal. Não levar pro lado pessoal. Como é que um pai não leva pro lado pessoal quando o próprio filho diz que ele não faz parte da família? Júlia era minha nora há 12 anos. 12 anos que tratei ela como filha, que dei suporte quando precisaram, que segurei a onda quando as coisas ficaram difíceis. Respirei fundo antes de responder. Entendo, filho. Sem problemas. Aproveitem o fim de semana. Desliguei sem esperar resposta. Não ia implorar para ser incluído. Não ia me rebaixar a pedir migalhas de atenção da minha própria família. Mas vou confessar uma coisa. Doeu. Doeu de um jeito que há muito tempo eu não sentia. Fiquei ali na varanda, vendo o sol se pôr, pensando em como as coisas tinham chegado naquele ponto. Depois que minha esposa Clarice faleceu, há 3 anos, parecia que eu tinha me tornado invisível para os meus filhos. Não, pior que invisível. Tinha me tornado um estorvo. Algo que eles precisavam tolerar, mas preferiam evitar. Rafael era meu único filho homem. Tive também 2 filhas, Marina e Isabela. Marina casou e se mudou para bem longe, a gente mal se falava. Isabela divorciou e voltou a morar perto, mas vivia ocupada demais para visitar o pai. As desculpas eram sempre as mesmas: trabalho, filhos, compromissos. Sempre tinha algo mais importante que eu. Mas Rafael era diferente, ou pelo menos eu achava que era. A gente sempre foi próximo. Eu ensinei ele a jogar bola, a pescar, a consertar coisas pela casa. Passei para ele tudo que meu pai passou para mim. Achei que tivéssemos um vínculo forte. Me enganei completamente. As coisas começaram a mudar depois que Júlia entrou na vida dele. No começo, ela era doce, atenciosa, sempre me incluía nos planos. Mas com o tempo, percebi que era tudo fachada. Ela tinha uma habilidade impressionante de me afastar do meu próprio filho sem que ele percebesse. Era sutil, quase imperceptível. Um comentário aqui, uma sugestão ali, sempre plantando a ideia de que eu era antiquado, chato, que minhas opiniões não importavam. Seu pai é muito tradicional. Amor. Melhor a gente não contar para ele sobre a viagem. Seu pai vai ficar criticando, deixa ele em casa mesmo. Ah, você sabe como ele é, vai falar que é desperdício de dinheiro. Ela criava essa narrativa de que eu era o velho ranzinza que só sabia reclamar, quando na verdade eu só queria estar presente, fazer parte da vida deles. E Rafael? Rafael deixou. Simplesmente aceitou esse afastamento como se fosse natural. Como se pais tivessem prazo de validade e o meu tivesse expirado. Depois que Clarice morreu, piorou muito. Parecia que sem ela para fazer a ponte, para organizar os almoços de domingo, para insistir nas visitas, eu simplesmente deixei de existir no calendário deles. Lembro que no primeiro aniversário, sem a Clarice, ninguém apareceu. Ninguém ligou. Passei o dia inteiro sozinho naquela casa vazia, olhando as fotos antigas, lembrando de quando a gente era uma família de verdade. No dia seguinte, Rafael me mandou uma mensagem pedindo desculpas, dizendo que tinha esquecido, que estava muito corrido no trabalho. Esquecido. O aniversário do próprio pai. Foi depois disso que comecei a testar eles. Não de propósito, não era nada planejado. Mas comecei a perceber padrões. Eles só ligavam quando precisavam de algo. Dinheiro emprestado, alguém para buscar as crianças na escola, ajuda para consertar alguma coisa.
Quando eu ligava só para conversar, para saber como estavam, as ligações eram curtas, apressadas, cheias de desculpas para desligar logo. Júlia tinha uma obsessão estranha com status e aparências. Tudo para ela tinha que ser perfeito, instagramável, digno de inveja. A casa tinha que ser impecável, as festas tinham que ser espetaculares, as viagens tinham que ser exóticas. E eu, um aposentado simples, não me encaixava nessa estética dela. Eu era o elemento que destoava das fotos perfeitas. Uma vez ouvi ela falando no telefone com uma amiga. Ela não sabia que eu estava na casa. Tinha ido buscar umas ferramentas que Rafael tinha pedido emprestado. Ai, amiga, não sei como vou aguentar ter que levar ele no aniversário do Miguel. Ele vai ficar lá todo deslocado, sem ter assunto com ninguém. É constrangedor. Tava falando de mim. Do avô do próprio filho. Constrangedor. Não falei nada pro Rafael. Que adiantaria? Ele ia defender ela, dizer que eu tinha entendido errado, que não era nada disso. Já tinha tentado conversar sobre essas coisas antes e sempre acabava parecendo o velho ressentido, o sogro problemático. Então fui guardando, engolindo, fingindo que não via, que não sentia. Mas aquela ligação dele me pedindo para não aparecer no fim de semana foi diferente. Foi a gota d'água. Não estavam só me excluindo sutilmente, estavam me excluindo escancaradamente. E o pior, ele achava que eu ia simplesmente aceitar, dar um sorrisinho e falar sem problemas, filho, divirtam-se sem mim. Fiquei remoendo aquilo a noite toda. Não consegui dormir direito. Ficava pensando em tudo que fiz por aquele menino. As madrugadas acordado quando ele estava doente. Os empregos extras que peguei para pagar a escola particular que a Clarice insistiu que era importante. A faculdade dele, que foi inteirinha paga com o dinheiro que eu e Clarice economizamos a vida inteira. O casamento dele, que custou uma fortuna e deixou a gente sem reservas por anos. Eu dei tudo. Literalmente tudo. E agora não era bem-vindo nem num churrasco de fim de semana. A ironia era tão grande que chegava a ser cômica, se não fosse tão trágica. No dia seguinte, acordei decidido. Não ia ficar ali me lamentando como um coitado. Fui fazer meu café, cuidar do jardim, viver minha vida. Se eles não me queriam por perto, problema deles. Eu tinha minha dignidade, minha casa, minhas coisas. Não precisava ficar mendigando a atenção de ninguém. Tava regando as plantas quando meu celular tocou. Era a Isabela, minha filha do meio. Oi, pai, tudo bem? Olha, você soube do churrasco que o Rafael vai fazer no fim de semana? Meu coração apertou. Soube. Ele me ligou ontem. Silêncio do outro lado. E, você vai? Não fui convidado, Isabela. Como assim não foi convidado? É seu filho. Ele disse que era só para a família próxima dele e os amigos da Júlia. Isabela soltou aquele suspiro que ela sempre soltava quando estava brava. Pai, isso é um absurdo. Eu vou falar com ele. Não precisa, filha. Deixa pra lá. Como deixa pra lá? Você é o pai dele. É o avô das crianças. Isabela, escuta. Eu não vou onde não sou querido. Simples assim. Se seu irmão não quer minha presença, não vou forçar barra. Ela ficou tentando me convencer a fazer um escândalo, a confrontar Rafael, mas eu não tinha energia para isso. Já estava velho demais para brigas de família. Desligamos e continuei meu dia, tentando não pensar muito no assunto. Mas a coisa não saiu da minha cabeça. Passava pela sala e via as fotos do Rafael criança. Sentava para almoçar e lembrava dos almoços em família que a gente tinha todo domingo, com a casa cheia de riso e conversa. Ia dormir e ficava repassando mentalmente onde tinha errado como pai para meu filho me tratar daquele jeito. Clarice faria ele enxergar. Ela sempre soube lidar com essas coisas, sempre tinha as palavras certas. Eu era mais pragmático, mais direto. Ela era a diplomata da família. E fazia falta. Fazia tanta falta que às vezes doía fisicamente. A semana foi passando e eu fui tocando minha rotina. Academia pela manhã,
mercado, cuidar da casa, assistir meus programas. Uma vida simples, mas que era minha. Não era espetacular, não dava ibope nas redes sociais, mas era honesta. Era real. Na quinta-feira, 3 dias antes do tal churrasco, meu celular tocou de novo. Era um número que eu não tinha na agenda, mas reconheci a voz na hora. Era Marcelo, um amigo do Rafael que eu conhecia há anos. Seu Henrique, tudo bem? Desculpa ligar assim do nada. Oi, Marcelo, sem problemas. O que foi? Olha, é sobre o churrasco de sábado. Meu estômago embrulhou. Que tem? A gente ia fazer na casa do Rafael mesmo, mas a Júlia teve a ideia de fazer num lugar mais amplo, sabe? Com mais espaço. E lembramos que você tem aquele sítio maravilhoso. Será que rola de a gente usar? Só pro sábado mesmo. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. Eles queriam usar meu sítio. O sítio que eu comprei com o dinheiro da venda do apartamento que herdei dos meus pais. O sítio que era meu refúgio, meu lugar de paz, onde eu passava os fins de semana quando queria ficar sozinho com meus pensamentos. Queriam usar meu sítio pro churrasco do qual eu não estava convidado. A audácia era tão grande que por um momento achei que estava ouvindo errado. Marcelo, deixa eu entender. Vocês querem usar meu sítio para fazer um churrasco onde eu não fui convidado. Silêncio constrangido do outro lado. Olha, eu não sabia dessa parte. O Rafael só me pediu para ligar para você e perguntar se podia usar o sítio. Ele disse que você não ia poder ir porque tinha outros compromissos. Outros compromissos. Ele tinha inventado uma desculpa para justificar minha ausência sem assumir que tinha me excluído. Esperto. Entendo. E quando ele ia me pedir o sítio? Ele disse que ia ligar depois, que eu podia adiantar para agilizar. Certo. Olha, Marcelo, sobre o sítio, pode usar, sem problemas. Sério? Que ótimo. O Rafael vai ficar muito feliz. O pessoal também. Valeu mesmo, seu Henrique. Desliguei e fiquei olhando pro celular. Tinha acabado de concordar em emprestar meu sítio pro churrasco da minha própria exclusão. Mas uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que fez um sorrisinho aparecer no meu rosto pela primeira vez em dias. Viriam todos. Rafael me ligou umas 2 horas depois. Oi, pai, tudo bem? A voz dele estava mais animada que o normal. Tudo, filho. E você? Opa, tô bem. Olha, queria te pedir um favorzão. Deixa eu adivinhar. O sítio. Isso. O Marcelo já te ligou, né? Então, a gente ia fazer aqui em casa, mas a Júlia achou que seria legal fazer num lugar mais amplo, mais bonito, sabe? E seu sítio é perfeito. O cinismo era impressionante. Ele falava como se tivesse me convidado pro churrasco, como se o problema fosse só o local. E quando você ia me contar que era pro churrasco de sábado? Desculpa, pai. Pensei que o Marcelo tinha falado. Vai ser sábado mesmo. Você disse que podia emprestar, né? Disse. Ótimo. Sério, pai, você salvou a gente. A Júlia já tá organizando tudo. Vai ficar demais. Respirei fundo. E eu? Você o quê? Eu vou estar lá. Silêncio. Aquele silêncio pesado, desconfortável. Pai, é que nem eu te falei, é uma coisa mais da família da Júlia, dos amigos dela, você ia ficar meio deslocado. Não é isso, é só que, Rafael, eu entendi. Pode usar o sítio. Mas tem uma coisa. Fala. As chaves estão aqui comigo. Vou deixar escondidas num lugar que só eu sei. Te mando a localização no sábado de manhã. Ué, mas por que não me dá antes? Porque eu vou estar ocupado até sábado. Trabalho aqui em casa. Mas não se preocupa, mando certinho para você. Ele pareceu aceitar. Beleza então. Valeu mesmo, pai.
A gente se vê depois do fim de semana. Se vê depois do fim de semana. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal pedir o sítio do pai pro churrasco que ele não foi convidado. Desliguei e comecei a planejar. Porque era isso mesmo, um plano. Um plano que ia mostrar para todos eles quem exatamente eles estavam tratando como lixo. Quem eles achavam que podiam usar e descartar quando fosse conveniente. Liguei pro Mário, o caseiro que cuidava do sítio para mim. Mário, é o Henrique. Preciso de um favor. Pois não, seu Henrique. Sábado vai ter um pessoal aí. Meu filho e uns amigos dele. Mas eu preciso que você deixe tudo trancado até eu chegar. O senhor vai vir também. Vou. Mas é surpresa. Não comenta com ninguém. Mário conhecia a família, sabia da situação. Ele só respondeu, pode deixar, seu Henrique. Faço como o senhor mandou. Os dias até sábado passaram devagar. Eu ia pro sítio todo dia, organizando as coisas, preparando tudo. O sítio era bonito, não vou mentir. Tinha uma área de churrasco enorme, piscina, campo de futebol, área com rede para descansar. Era o lugar perfeito para um evento. Por isso mesmo eu sabia que a Júlia tinha sugerido. Ela queria as fotos perfeitas pro Instagram dela. Sábado amanheceu ensolarado. Lindo! Daqueles dias que parecem feitos sob medida para churrasco. Acordei cedo, tomei meu café com calma e fui pro sítio. Cheguei lá umas 9 da manhã. Mário já estava lá, tinha deixado tudo trancado como combinamos. Seu Henrique, eles já ligaram 3 vezes perguntando das chaves. Deixa tocar. Não atende. Sentei numa cadeira na varanda da casa principal, de onde dava para ver toda a entrada. E esperei. Não demorou muito. Lá pelas 10h30, começaram a chegar os carros. Primeiro foi o carro do Rafael, com a Júlia e as crianças. Depois mais 2 carros, com casais que eu não conhecia. Provavelmente os amigos dela. Ficaram na frente do portão, buzinando, tentando ligar. Rafael estava visivelmente irritado. Vi ele pegando o celular, digitando algo. Meu telefone vibrou. Pai, cadê as chaves? Tô aqui na frente. Não respondi. Deixei só no visto. Mais carros foram chegando. Percebi que tinha bem mais gente do que eu imaginava. Devia ter umas 15, 20 pessoas. Todos parados na estrada, sem conseguir entrar. A Júlia desceu do carro, estava no telefone, gesticulando nervosamente. Rafael ligou. Atendi. Pai, cadê você? A gente tá aqui na frente e não consegue entrar. Eu sei. Tô vendo. Como assim tá vendo? Tô aqui dentro. Silêncio. Você tá dentro do sítio? Tô. É meu sítio, né? Posso estar onde eu quiser. Pai, abre o portão. Tem um monte de gente aqui fora esperando. E a gente combinou de fazer o churrasco aqui hoje. Vocês combinaram. Eu só emprestei o lugar. Então abre a porra do portão. Era a primeira vez que ouvia Rafael falar assim comigo. Calma, filho. Vamos resolver isso direito. Como assim resolver? Só abre o portão, cara. Vou abrir, mas com uma condição. Que condição? Eu participo do churrasco. Silêncio absoluto. Dava para ouvir só a respiração dele no telefone. Pai, eu já te expliquei que é uma coisa da família da Júlia. E eu já expliquei que é o meu sítio. Quer usar? Eu participo. Não quer me incluir? Sem problemas. Vocês voltam para casa e fazem lá. Você não pode fazer isso. Posso e tô fazendo. A escolha é sua, Rafael. Ou eu faço parte da família, ou vocês vão embora. Desliguei. Vi ele pegando a Júlia pelo braço, os dois começaram a discutir. Ela estava visivelmente irritada,
apontando pro portão, pro telefone, gesticulando exasperada. As outras pessoas começaram a sair dos carros, querendo entender o que estava acontecendo. Meu telefone não parava de tocar. Rafael ligava, desligava, ligava de novo. Mensagens chegavam aos montes. Pai, não faz isso. Tem criança aqui, pelo amor de Deus. A gente vai ter que cancelar tudo. Todo mundo já tá aqui. Fiquei ali sentado, vendo o desespero deles crescer. A Júlia ligou pro meu número. Deve ter pego com Rafael. Alô? Atendi com a voz mais calma possível. Seu Henrique, é a Júlia. Por favor, o senhor não pode fazer isso com a gente. Eu planejei tudo com tanto carinho. Júlia, só te faço uma pergunta. Você acha justo usar o sítio de alguém e não convidar esse alguém pro evento? Não é assim, o senhor entendeu errado. Entendi errado como? Me explica. Rafael me ligou dizendo que eu não devia aparecer porque era só da família de vocês. Depois pede meu sítio emprestado. Que parte eu entendi errado? Ela não soube o que responder. Olha, foi mal planejado mesmo, eu admito. Mas agora já tá todo mundo aqui, já comprei tudo, já organizei. O senhor não pode fazer isso. Posso e tô fazendo. A não ser que eu seja incluído. Mas o senhor vai ficar deslocado, não conhece ninguém. Problema meu. Eu decido se vou ficar deslocado ou não. Ela desligou na minha cara. Vi ela discutindo acaloradamente com Rafael. Os outros convidados estavam visivelmente confusos, alguns já pareciam querer ir embora. Meu telefone tocou de novo. Era a Isabela. Pai, o Rafael me ligou. O que está acontecendo? Sua cunhada teve a brilhante ideia de pedir meu sítio emprestado pro churrasco que eu fui excluído. Você tá brincando. Tô lá dentro agora, vendo eles do lado de fora. Isabela deu uma risada. Aquela risada de quem não acredita no que tá ouvindo. Pai, você tá de sacanagem. Que audácia! Pois é. Agora tão aí fora, com 20 pessoas, sem conseguir entrar. E você vai deixar. Só se me incluírem. Eu te amo, pai. Você é o melhor. Ela desligou rindo. Mais 15 minutos se passaram. Vi Rafael conversando com todo mundo, provavelmente explicando a situação. Algumas pessoas começaram a ir embora. Outras ficaram, esperando para ver no que ia dar. Finalmente Rafael voltou a ligar. Pai. A voz dele estava diferente. Resignada. Fala, filho. Tá, você venceu. Pode participar do churrasco. Não é sobre vencer ou perder, Rafael. É sobre respeito. Tanto faz. Vai abrir o portão ou não? Vou. Mas antes quero te falar uma coisa. Fala logo. Eu não tô fazendo isso para te humilhar ou para estragar seu dia. Tô fazendo porque você precisa entender que eu sou seu pai. Que eu mereço um mínimo de consideração. Você não pode me usar quando precisa e me descartar quando não precisa. Eu não tô te descartando. Tá sim. Você me excluiu de um evento familiar. Depois pediu meu sítio emprestado para esse mesmo evento. Se isso não é me usar, eu não sei o que é. Silêncio. Agora vou abrir o portão. E vou participar do churrasco. E você vai me tratar como pai, não como um estranho inconveniente. Entendido? Entendido. Ótimo. Desliguei e fui até o portão. Abri manualmente, e os carros começaram a entrar. Rafael passou por mim sem olhar na cara. A Júlia também. As crianças, pelo menos, me deram um oi-vô animado. Pelo menos elas ainda gostavam de mim. Os convidados começaram a descer dos carros, olhando para mim com curiosidade. Alguns deviam ter entendido a situação, outros deviam estar completamente perdidos. Não me importei. Cumprimentei todo mundo educadamente e fui ajudar a organizar as coisas.
O clima no começo tava tenso. Júlia mal falava comigo. Rafael tava com uma cara de bunda impressionante. Mas conforme o churrasco foi andando, a coisa foi normalizando. As pessoas começaram a conversar comigo, fazer perguntas sobre o sítio, elogiar o lugar. Descobri que a maioria ali era realmente amiga da Júlia, gente que ela conheceu no trabalho, na academia, nesses ambientes. Gente que eu nunca tinha visto na vida. E começou a fazer sentido. Ela não queria que eu tivesse lá porque eu ia estragar a imagem perfeita que ela queria passar. O sogro aposentado, simples, não se encaixava no grupo de amigos sofisticados dela. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas gostaram de mim. Conversaram comigo sobre diversos assuntos, pediram conselhos, riram das minhas histórias. Um dos caras, que era engenheiro, ficou 1 hora conversando comigo sobre construção, sobre como eu tinha feito algumas reformas no sítio. Outro, que tinha perdido o pai recentemente, desabafou comigo sobre como estava sendo difícil lidar com o luto. E eu percebi, o problema nunca fui eu. O problema sempre foi a imagem que a Júlia tinha vendido de mim. Ela tinha criado essa narrativa de que eu era chato, desinteressante, deslocado. Mas quando as pessoas me conheciam de verdade, viam que era mentira. Júlia percebeu também. Vi nos olhos dela. Aquela percepção de que o plano tinha saído pela culatra. Ela tinha tentado me excluir e agora eu estava ali, sendo o centro das atenções, conectando com as pessoas dela. Rafael ficou quieto a maior parte do tempo. Bebia cerveja atrás de cerveja, claramente desconfortável com a situação. As crianças, pelo menos, aproveitaram. Brincaram na piscina, correram pelo campo, se divertiram pra caramba. No final da tarde, quando todo mundo já estava mais relaxado, já tinha bebido um pouco, uma das amigas da Júlia veio falar comigo. Seu Henrique, esse lugar é maravilhoso. E que legal que o senhor veio. A Júlia tinha dito que o senhor não podia vir por causa de outros compromissos. Sorri. Os planos mudaram. Que bom! Tô adorando conversar com o senhor. O senhor tem cada história. Meu pai também era assim, conversava sobre tudo. Sinto muita falta. Foi nessa hora que a Júlia chegou perto, pegou a amiga pelo braço. Vem cá, preciso te mostrar uma coisa. Levou ela embora, claramente incomodada com a conexão que estava acontecendo. Quando o sol começou a se pôr, a maioria das pessoas já tinha ido embora. Ficaram só Rafael, Júlia, as crianças e mais 2 casais. Estavam sentados na área da churrasqueira, terminando as últimas cervejas. Rafael finalmente veio falar comigo. Pai, a gente precisa conversar. Precisa. Olha, eu sei que fui babaca. Sei que te magoei. Não foi só hoje, Rafael. Foi tudo que levou até hoje. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, pareceu genuinamente envergonhado. Eu sei. A Clarice sempre dizia que eu estava me afastando de você. Mas eu não via. Ou não queria ver. Sua mãe te criou melhor que isso. Eu sei. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho das crianças brincando lá na frente, das pessoas conversando ao longe, preenchia o espaço. Pai, desculpa. De verdade. Eu fui um filho de merda. Foi. Ele deu uma risada sem graça. Não vai me contrariar, não. Pra quê? É a verdade. O que eu faço pra consertar isso? Começa me tratando como pai. Não como um peso. Não como alguém que você tolera porque tem obrigação. Me trata como alguém que você realmente quer por perto. Eu quero você por perto. Então demonstra. Não só quando precisa de alguma coisa. Demonstra no dia a dia. Ele acenou com a cabeça. Vou fazer diferente. Prometo. Vou cobrar. Pode cobrar. Júlia se aproximou, visivelmente constrangida. Seu Henrique, eu também preciso me desculpar. Fui muito errada hoje. Na verdade, fui errada em muitas coisas. Foi.
Ela não esperava essa concordância. Eu sei que não fui a melhor nora. Sei que te afastei do Rafael. Não foi intencional, mas aconteceu. Júlia, vou ser sincero com você. Eu nunca tive nada contra você. Sempre te tratei bem, sempre te respeitei. Mas você criou uma imagem de mim que não correspondia à realidade. Vendeu para todo mundo, inclusive para o seu marido, que eu era chato, ultrapassado, deslocado. E sabe o que é pior? Você me excluiu da vida do meu próprio filho. Eu sei e me arrependo. Não quero que se arrependa. Quero que mude. Vou mudar. Prometo. Não sei se acreditei nela. Promessas são fáceis de fazer quando você foi pego no flagra, quando tá constrangido na frente de todo mundo. O difícil é manter essas promessas quando volta para a rotina, quando ninguém tá olhando. Mas decidi dar o benefício da dúvida. Não por ela, mas pelo Rafael. E pelas crianças, que mereciam ter o avô presente na vida delas. O churrasco terminou tarde da noite. Todo mundo foi embora, inclusive Rafael e Júlia. Fiquei lá no sítio, sozinho, ouvindo o barulho dos grilos e pensando em tudo o que tinha acontecido. Era estranho. Eu tinha vencido, tinha feito meu ponto, tinha exigido respeito. Mas não sentia aquela satisfação que imaginava sentir. Sentia, na verdade, uma tristeza profunda. Tristeza porque tinha chegado naquele ponto. Porque eu precisei praticamente chantagear meu próprio filho para ser incluído num evento familiar. Porque minha presença tinha virado algo que precisava ser negociado, barganhado. Sentei na varanda, abri uma cerveja das que tinham sobrado e fiquei ali olhando para as estrelas. O céu no sítio era diferente da cidade. Dava para ver tudo, cada constelação, cada pontinho de luz. Clarice adorava noites assim. A gente passava horas ali, só olhando, conversando sobre nada e sobre tudo. O que você faria, amor? Falei em voz alta, como se ela pudesse me ouvir. Você ia ter deixado chegar nesse ponto? Você ia ter conseguido manter a família unida? Silêncio. Só o vento nas árvores, os grilos, a noite. Clarice sempre foi melhor que eu nessas coisas. Ela sabia quando apertar, quando afrouxar, quando confrontar, quando deixar pra lá. Eu era mais direto, mais confrontativo. Talvez fosse por isso que depois que ela morreu, a família desmoronou. Faltava o elemento conciliador, a cola que mantinha todo mundo junto. Ou talvez não. Talvez a verdade fosse mais dura que isso. Talvez sem a Clarice, eles simplesmente não vissem mais motivo para manter contato comigo. Talvez todo o relacionamento que eu achava que tinha com meus filhos fosse, na verdade, mediado por ela. E quando ela se foi, não sobrou nada. Esse pensamento doía mais que qualquer coisa. A ideia de que eu era apenas tolerado, de que minha presença só era aceita porque a Clarice insistia, porque ela organizava, porque ela fazia questão. Sem ela, eu era descartável. Dormi mal naquela noite. Acordei cedo, com o corpo dolorido da cadeira onde tinha acabado cochilando. O sol estava nascendo, pintando tudo de laranja e rosa. Lindo! Fiz um café, sentei de novo na varanda e fiquei pensando no que fazer dali para frente. Porque uma coisa era certa, aquele episódio tinha mudado alguma coisa. Não sabia ainda se para melhor ou para pior, mas tinha mudado. Tinha colocado tudo às claras, tinha forçado conversas que precisavam acontecer. Agora era ver se as promessas iam se concretizar ou se era só conversa para inglês ver. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael me ligou algumas vezes, conversas curtas, meio sem jeito. Perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Parecia genuíno, mas também parecia forçado. Como se ele tivesse fazendo porque tinha prometido, não porque realmente queria. Isabela me ligou para saber como tinha sido. Ri contando os detalhes. Pai, você é demais. A cara da Júlia deve ter sido impagável. Foi uma situação bem desconfortável para todo mundo. Desconfortável, mas necessária. Alguém precisava colocar limites neles.
Marina, a filha mais velha, também ligou. Ela tinha ouvido a história pelo Rafael, que aparentemente tinha ligado para ela para reclamar de mim. Pai, o Rafael me ligou dizendo que você fez um escândalo. Ele contou a parte de ter pedido meu sítio emprestado pro churrasco que eu fui excluído. Silêncio. Não, ele não mencionou essa parte. Pois é. Sempre tem dois lados da história, Marina. Pai, desculpa. Eu devia ligar mais. Devia visitar mais. Devia. Eu sei. Fico sempre prometendo que vou e acabo não indo. A pergunta é, por quê? Ela demorou para responder. Acho que, depois que a mãe morreu, ficou difícil ir aí. Tudo me lembra ela. A casa, as coisas, você. É como se a ausência dela ficasse ainda mais real. E você acha que para mim não é assim? Eu vivo com essa ausência todo santo dia. Eu sei, pai. Desculpa. Eu fui egoísta. Não quero que se desculpe. Quero que mude. Você, o Rafael, a Isabela. Vocês ficam pedindo desculpas, mas não mudam nada. Mais silêncio. Vou fazer diferente. Prometo. Já ouvi essa promessa muitas vezes essa semana. Dessa vez vai ser diferente. Não acreditei muito, mas agradeci pela ligação e desligamos. Experiência me ensinou que promessas feitas em momentos de culpa raramente se concretizam. As pessoas ficam com peso na consciência por alguns dias, fazem um esforço inicial, mas logo voltam aos velhos hábitos. 2 semanas depois do churrasco, num domingo de manhã, toquei a campainha. Achei estranho porque ninguém tinha avisado que ia vir. Abri a porta e dei de cara com Rafael, Júlia e as crianças. Oi, pai. Viemos almoçar com você. Fiquei parado na porta, sem saber o que dizer. Almoçar. É, se você não tiver outros planos, claro. Não tenho planos. Então, podemos entrar. Saí da frente, ainda processando. Eles entraram. As crianças correram pro quintal como sempre faziam quando eram menores. Júlia estava carregando sacolas. Trouxe uns ingredientes. Pensei em fazer aquele macarrão que a Clarice fazia. Ela me ensinou a receita uma vez, quero ver se lembro. Fiquei só olhando. Não sabia se era genuíno ou se era algum tipo de penitência que eles tinham se imposto. Rafael percebeu minha hesitação. Pai, a gente não veio aqui por obrigação. Viemos porque queremos estar aqui. Porque você tem razão. A gente tem tratado você mal, e isso precisa mudar. E vai mudar de um dia pro outro assim? Não. Mas tem que começar de algum lugar, né? Tinha razão. Deixei eles entrarem de verdade. Júlia foi para a cozinha, começou a preparar o almoço. Rafael ficou comigo na sala, vendo as crianças brincarem lá fora. Pai, aquele dia do churrasco, foi humilhante para mim. Imagino. Mas precisava. Eu precisava daquele choque para acordar. E acordou. Acordei. Comecei a reparar em coisas que eu não reparava antes. Tipo, outro dia a Júlia sugeriu não te convidar pro aniversário do Miguel. E pela primeira vez eu parei e pensei, por que não? Ele é o avô. Ele tem que estar lá. E o que ela disse? Ficou brava no começo. Disse que você ia ficar reclamando de alguma coisa, ia fazer cara feia nas fotos. Aí eu perguntei, você tá planejando um aniversário pro nosso filho ou um ensaio fotográfico pro Instagram? Sorri. Pela primeira vez senti que talvez ele tivesse realmente entendido. E aí? Aí ela ficou em silêncio. Acho que nunca ninguém tinha colocado as coisas desse jeito pra ela. E agora? Agora a gente tá tentando. Não vai ser perfeito, não vai ser da noite pro dia. Mas a gente tá tentando. É tudo que eu peço. O almoço foi diferente. Tinha uma leveza que não existia há muito tempo. As crianças contavam histórias da escola, faziam piadas, riam.
Rafael me incluía nas conversas, pedia minha opinião sobre coisas. Júlia estava mais solta, menos preocupada em manter aparências. E eu percebi uma coisa: aquilo era tudo o que eu queria. Não queria festas, não queria eventos elaborados, não queria ser o centro das atenções. Só queria estar presente. Só queria fazer parte. Só queria ser lembrado, incluído, querido. Depois do almoço, ficamos na sala conversando. Miguel, meu neto mais velho, veio sentar do meu lado. Vô, por que a gente não vem mais aqui? Boa pergunta. Por que vocês acham? O pai disse que você estava sempre ocupado. Olhei pro Rafael. Ele desviou o olhar. Não tava não, Miguel. Eu sempre tive tempo para vocês. Então por que a gente não vinha? Porque, às vezes as pessoas se perdem, sabe? Esquecem o que é importante. Mas tô feliz que vieram hoje. Eu também. Saudade de brincar aqui no quintal. Aquilo apertou meu coração. As crianças sentiam minha falta. Elas queriam estar ali. Eram os adultos que complicavam tudo, que criavam barreiras desnecessárias, que se afastavam por motivos estúpidos. Quando eles foram embora, já no fim da tarde, Rafael me abraçou. Um abraço demorado, apertado. Valeu por hoje, pai. Vocês que vieram. Não. Valeu por não ter desistido da gente. Por ter batido o pé naquele dia. Por ter nos forçado a enxergar. Só não deixa isso virar só mais uma promessa vazia, tá? Não vai ser. Você vai ver. Depois que eles saíram, sentei na varanda de novo. Mesma cadeira, mesma vista. Mas algo tinha mudado. Tinha uma esperança pequena, frágil, mas real. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ainda houvesse tempo de reconstruir o que tinha se perdido. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Teve semanas em que eles vinham, ligavam, incluíam. Teve semanas em que sumiam, voltavam aos velhos hábitos. Era 2 passos para frente, 1 passo para trás. Frustrante, mas pelo menos estava havendo movimento. O aniversário do Miguel aconteceu e eu fui convidado. Mais que isso, fui incluído no planejamento. Rafael me ligou perguntando ideias de presente. Júlia pediu minha opinião sobre o bolo. Era pequeno, mas era alguma coisa. Na festa, tirei foto com todo mundo. Júlia até postou algumas no Instagram dela. Vi depois. Tinha uma legenda falando sobre família, sobre como era importante ter todas as gerações juntas. Li aquilo e não soube se ria ou chorava. Ela estava reescrevendo a narrativa, transformando tudo numa história bonita de reconciliação, como se ela sempre tivesse valorizado isso. Mas sabe de uma coisa? Não me importei. Deixa ela contar a história do jeito dela. O importante era que eu estava lá, que as crianças estavam felizes, que pela primeira vez em muito tempo eu me senti parte daquela família. Marina veio me visitar. Passou um fim de semana inteiro aqui, coisa que não fazia desde antes da Clarice morrer. A gente conversou muito. Sobre a mãe, sobre saudade, sobre arrependimentos. Ela chorou, eu chorei. Foi catártico. Pai, eu fugi. Depois que a mãe morreu, eu simplesmente fugi. Não quis lidar com a dor, então me afastei de tudo que me lembrava ela. Inclusive você. Eu sei, filha. Desculpa. Desculpa por ter te abandonado quando você mais precisava. Cada um lida com o luto do seu jeito. Mas não era justo. Você perdeu sua esposa. Eu perdi minha mãe. A gente devia ter se apoiado, não se afastado. Devia. Mas não dá para voltar no tempo. Só dá para fazer diferente daqui para frente. Isabela também começou a aparecer mais. Não tanto quanto eu gostaria, mas mais que antes. Ela tinha a vida dela, os filhos dela, os problemas dela. Eu entendia. Mas pelo menos ela ligava com mais frequência, mandava as crianças passarem uns dias comigo nas férias. E assim foi. Não houve uma reconciliação mágica, não houve um momento de felizes para sempre.
A vida real não funciona assim. Foi um processo lento, gradual, cheio de altos e baixos, de avanços e retrocessos. Teve dias em que eu duvidei se valia a pena. Teve dias em que pensei em desistir, em aceitar que meus filhos simplesmente não me queriam tanto quanto eu queria eles. Teve dias em que a solidão apertava tanto que eu considerava vender tudo e me mudar para bem longe, começar do zero onde ninguém me conhecesse. Mas aí as crianças apareciam. Ou Rafael ligava só para conversar. Ou Marina mandava uma foto dela com os netos. E eu lembrava, vale a pena. Por mais difícil que seja, por mais frustrante que seja, vale a pena. Um ano depois do episódio do churrasco, estava no sítio quando ouvi carro chegando. Olhei pela janela e vi Rafael, Júlia, as crianças. Mas não era só eles. Era Marina com a família dela, Isabela com a dela. Estavam todos ali. Fui até a porta sem entender. O que está acontecendo? Rafael sorriu. Lembra que há um ano você nos ensinou uma lição importante? Lembro. Então, a gente decidiu comemorar. E a gente trouxe churrasco. Mas dessa vez, você é o convidado de honra. Não consegui segurar. As lágrimas vieram, e eu não me importei. Deixei escorrer. As crianças correram para me abraçar, meus filhos me abraçaram, até a Júlia me deu um abraço sincero. Pai, a gente ainda não é perfeito. Ainda erra, ainda falha. Mas a gente tá tentando. E quer que você saiba que você é importante pra gente. Sempre foi, mesmo quando a gente não demonstrou. Não consegui falar nada. Só acenei com a cabeça, tentando controlar a emoção. Aquele dia foi especial. Não pelas fotos, não pela comida, não pela festa em si. Mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu me senti verdadeiramente parte daquela família. Não como uma obrigação, não como alguém que tinha que ser tolerado, mas como alguém que era querido, que era valorizado. E entendi uma coisa, às vezes a gente precisa bater o pé. Precisa exigir respeito. Precisa mostrar que não aceita ser tratado como descartável. Não por orgulho, não por birra, mas por amor próprio. Porque quando a gente aceita ser tratado mal, a gente está ensinando às pessoas que tá tudo bem nos tratar mal. Naquele dia do churrasco, há um ano, quando não abri o portão, muita gente pode ter achado que foi mesquinharia minha. Pode ter achado que fui vingativo, que fui cruel. Mas não foi isso. Foi um grito de socorro. Foi um me enxerguem. Foi um eu existo e mereço respeito. E funcionou. Não do jeito que eu esperava, não na velocidade que eu queria, mas funcionou. Porque forçou conversas que precisavam acontecer. Forçou todos a olharem no espelho e verem o que tinham se tornado. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo. Faria tudo de novo. Porque aprendi que amor não é sobre aceitar tudo calado. Amor é sobre exigir o melhor das pessoas que a gente ama. É sobre não deixar que elas se percam em mesquinharias e esqueçam o que realmente importa. E família? Família é complicada. Família não é aquela fantasia de comercial de margarina onde tá tudo sempre perfeito e todo mundo sempre feliz. Família é trabalho. É esforço. É comunicação. É conflito seguido de resolução. É decepcionar e ser decepcionado, e mesmo assim escolher ficar, escolher tentar de novo, escolher não desistir. Clarice sabia disso. Ela sempre soube. E onde quer que ela esteja, espero que esteja orgulhosa. Orgulhosa de que eu não desisti. Orgulhosa de que bati o pé quando precisava. Orgulhosa de que mantive a família unida, mesmo quando parecia impossível. O sítio virou o ponto de encontro oficial da família. Todo mês a gente se reúne aqui. Às vezes é todo mundo, às vezes falta alguém. Mas a tradição pegou. E sempre, sempre, eu sou incluído desde o primeiro momento. Não é uma reflexão tardia, não é vamos chamar o pai também. É vamos fazer no sítio do pai, vamos perguntar pro pai o que ele acha, vamos ver se o pai pode. Pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Rafael amadureceu muito.
Ele e Júlia fizeram terapia de casal, trabalharam nas questões deles. Ela ainda tem seus momentos de preocupação excessiva com aparências, mas aprendeu a dosar. E, mais importante, aprendeu a me respeitar. Marina se reconciliou com a memória da mãe. Conseguiu visitar sem se desesperar. Conseguiu falar da Clarice sem chorar. Conseguiu viver com a saudade de um jeito mais leve. Isabela encontrou um equilíbrio entre sua vida e nossa relação. Não nos vemos toda semana, mas quando nos vemos, é qualidade. É presença real, não só física. E eu? Eu aprendi a não ser passivo. Aprendi que exigir respeito não é ser difícil. Aprendi que colocar limites não é ser intransigente. Aprendi que às vezes o amor precisa ser um pouco duro para ser verdadeiro. Tenho 69 anos agora. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente. Mas sei que não vou passar esse tempo me sentindo invisível, descartável, tolerado. Vou passar esse tempo sendo presente, sendo ativo, sendo importante na vida das pessoas que eu amo. E se alguém não quiser isso? Se alguém achar que sou demais, que sou chato, que sou complicado? Problema dessa pessoa. Eu sei o meu valor. E não vou mais aceitar menos do que mereço. Aquele dia, quando não abri o portão do sítio, mudou tudo. Não imediatamente, não magicamente. Mas plantou uma semente. Uma semente de respeito, de consciência, de mudança. E eu reguei essa semente com paciência, com persistência, com amor. E hoje colho os frutos. Ainda não é perfeito. Nunca vai ser. Mas é real. É verdadeiro. É uma família que se esforça, que tenta, que não desiste. E no final das contas, é isso que importa. Tô aqui agora, sentado nessa cadeira, contando essa história para vocês. E sei que muita gente vai se identificar. Muita gente vai reconhecer essas dores, essas frustrações, esses sentimentos de invisibilidade. Para essas pessoas, eu digo, não aceitem. Não aceitem ser tratados como menos. Não aceitem ser descartáveis. Vocês merecem melhor. E às vezes, para conseguir melhor, precisam bater o pé. Precisam exigir. Precisam mostrar que tem limite. Vai ser desconfortável? Vai. Vai criar conflito? Provavelmente. Vai ser fácil? De jeito nenhum. Mas vai valer a pena? Com toda certeza. Porque no final, a gente não quer ser lembrado como a pessoa que aceitou tudo calada. A gente quer ser lembrado como a pessoa que teve coragem de exigir respeito. Como a pessoa que teve dignidade. Como a pessoa que se valorizou. E foi exatamente isso que fiz naquele dia. Me valorizei. Disse não, eu não aceito isso. E mudou tudo. Então fica a lição. Nunca é tarde para exigir o respeito que vocês merecem. Nunca é tarde para colocar limites. Nunca é tarde para mostrar seu valor. Porque vocês valem. Valem muito. E quem não enxergar isso, problema de quem não enxerga.